nós já ouvimos aí o nosso hino, já oramos. Amém. Nós vamos, então, vamos conversar sobre a palavra do Senhor Jesus, né? Quinta-feira, Deus sempre tem dado uma mensagem boa para nós da parte de Deus, uma mensagem do coração de Deus, e também é um dia de nós aprendermos algumas coisas, né? Relacionados àquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Lembrando que se você tiver um pedido de oração, vai deixando aí para nós no Facebook e nos comentários. Nós vamos estar fazendo aquela corrente de oração que nós fazemos no final, e eu gostaria de contar com a sua presença, com a sua oração, porque Deus ouve a oração do justo. Amém? Então, a palavra de Deus hoje nós vamos ler no livro de João, no capítulo 16. Aleluia. João, capítulo 16, versículo 33. Eu trouxe uma palavra sobre esse versículo, nesse versículo. Há 3 meses atrás, Deus me deu uma mensagem e hoje, novamente, aprove a Deus me revelar outra mensagem no mesmo texto. Então, a palavra do Senhor se renova a cada dia. Então, foi bênção o que Deus trouxe, vai ser bênção o que Deus tem para nós nesse dia. Amém? João, capítulo 16, versículo de número 33, diz assim na palavra: E tenho-vos dito isso, para que em mim tenham paz. No mundo tereis aflições, mas tende de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Olha o que Deus trouxe para o nosso coração nessa noite. Aflição nós estamos passando. E nós sabemos que isso virá. Mas nós sabemos também que nós vamos vencer e chegar do outro lado com a mão poderosa do Senhor sobre a nossa vida. Amém? Pai querido, Deus Santo, Pai, eu te agradeço por essa leitura, por esse texto. Pai, que as bênçãos do Senhor podem ser estendidas a cada um que estiver participando conosco nessa noite, que o teu Espírito Santo possa tocar no coração, na alma, Senhor, de cada um que estiver nos ouvindo, e, Senhor, ser remédio na situação de cada um, ser a solução na situação de cada um, e ser o refrigério na alma de cada um, conforme a necessidade que os meus irmãos em Cristo estiver passando. Pai, eu creio na tua palavra, creio na tua promessa, e que o Senhor está livre, que o Senhor tem toda a primazia para falar conosco esta noite, através da tua palavra. Em nome do teu Filho amado, eu agradeço. Amém. Aleluia. Sobre o texto que nós acabamos de ler, para que no mundo tenhais, né, paz, porque o Senhor venceu o mundo, eu trouxe um texto nessa noite, baseado aqui, uma pergunta: por que sofre o justo? Por que as pessoas boas, os justos, sofrem nessa terra? E é sobre isso que eu quero conversar com os irmãos nessa noite, através da Bíblia. Amém? É algo do coração de Deus. E nós sabemos que o nosso mundo, a nossa geração, ela está passando por várias transformações, e sempre existe algo que amedronta o povo, sempre existe algo que está levando as almas das pessoas. É como se fosse uma praga que varre o país, que varre a face da terra, essas enfermidades que acometem a nós, os seres humanos. Se parece um câncer, essas doenças, esses problemas, e está acabando com a nossa geração atual. Eu não estou falando do surto de coronavírus, eu não estou falando de surto de dengue ou de febre amarela. Eu estou dizendo que nós temos um surto espiritual que pode ser tão mortal quanto essas doenças temidas pelo ser humano. Dentro desse texto, eu quero falar para você que uma das maiores epidemias que existe no nosso meio chama-se desânimo. Eu disse que nós vamos falar hoje sobre por que sofre o justo, por que o bom, por que o servo sofre nessa terra. E, além de todas as coisas que eu falei
que comete a raça humana, a pior delas chama-se desânimo espiritual. E esse desânimo espiritual alcançou a nossa geração, as nossas igrejas, alcançou a nossa casa, alcançou todos os nossos afazeres. Então, por isso eu digo que é uma praga tão mortal espiritualmente como qualquer outra doença que existe na face da terra. E eu classifiquei pelo menos 3 coisas que torna o desânimo um grande problema para nós. Eu quero que você abra os teus ouvidos. Se você se sente desanimado, cansado, né? Se você se sente que parece que as coisas não estão fluindo, hoje nós vamos entender com Deus nessa palavra. E 3 problemas que causam, né, um problema maior, gigantesco na nossa sociedade, na nossa geração, é que o desânimo ele é universal, irmãos. Nenhum de nós está imune ao desânimo. Todo mundo já passou, todo mundo já teve, muitas pessoas vão ter desânimo um momento ou outro na sua vida. Isso faz parte do ser humano. Porém, esse desânimo também ele é recorrente. O que quer dizer isso? Desanimar uma vez não lhe dá imunidade ao desânimo. Por que eu quero dizer? Se você desanimou hoje, amanhã você pode estar desanimado de novo. Semana que vem você, por outro motivo, pode estar desanimado de novo. Então isso vai acompanhar a nossa vida. Mas você pode ser desencorajado uma e outra vez por alguma pessoa. Você pode ser desencorajado por frustrações nos teus planos, e isso vai te trazer um desânimo. E a palavra de Deus, pelo que eu entendo, socialmente, é que o desânimo ele também é altamente contagioso. Vou te explicar por quê. O desânimo ele se espalha, inclusive por contato casual. Ele se espalha. As pessoas podem ficar desanimadas porque vê o desânimo em você. Você desanima quando você olha para outra pessoa e vê que a pessoa está desanimada. É como se fosse algo que pega na gente. É algo, por isso nós falamos, se a Bíblia diz que nós somos luz desse mundo, nós somos o sal da terra, então esse desânimo não pode partir de nós para as demais pessoas, e se nós chegarmos perto de alguém que está desanimado, aquilo que está em nós vivificará esta pessoa e esse desânimo vai desaparecer. Existem alguns motivos que explicam o sofrimento do justo, como eu acabei de dizer, que é o nosso tema principal de hoje. Por que sofre o justo? E alguns motivos eu vou te dizer nessa noite. O justo sofre porque o servo não é maior do que o seu senhor. O justo sofre por causa do nome de Jesus Cristo. O justo sofre por causa de estar submetido às leis naturais estabelecidas por Deus. Tudo que nós passamos nessa terra foi estabelecido por Deus. Porém, no texto que nós lemos, ele disse, olha, tenha paz. Né? Ele disse no texto dele, porque no mundo tereis aflições. Ele já deixou dito, olha, eu estabeleci leis na terra, essas leis vão causar frustrações, essas leis vão causar desânimo, mas tenham paz, porque eu venci. Se Deus venceu, ele está dizendo, olha, você também pode vencer esse desânimo, esse mal-estar que você está passando. E algumas razões pelas quais Deus permite nós passarmos por algum desânimo, por algumas aflições nessa terra, é simples, porque o sofrimento traz para nós uma santidade. Amém? O sofrimento produz crescimento espiritual. Ele produz amadurecimento, produz unidade, ele corrige algumas áreas da nossa vida. Ele faz a gente valorizar as vitórias que a gente conquista. O segredo de uma pessoa firme em meio à luta, qual seria o segredo? Ser cheio do Espírito Santo, ter a graça de Deus. Então, eu não estou dizendo para você que o sofrimento, ele em todo, ele é bom ou ele é ruim, mas ele nos prepara, ele nos purifica, ele nos limpa. O primeiro ponto é porque ele traz santidade para a nossa vida. Porque tudo que nós passamos, tudo que nós sentimos aqui, as nossas frustrações, os nossos desejos, os nossos sonhos não realizados, querendo ou não, isso nos faz dar uma desanimada na vida, faz a gente, às vezes, ficar triste e pensar que Deus não está nos apoiando. Mas eu entendo que em todas essas coisas nós devemos dar glória a Deus, porque Ele está nos preparando para o que vem
é bem melhor do que o que nós queremos. E o segredo, como eu disse, para nós mantermos firmes, é nós ser cheios do Espírito Santo de Deus. É nós buscar a graça do Senhor Jesus. Porém, eu quero te fazer uma pergunta. Se você quer realmente ser cheio do Espírito e ter a graça de Deus na sua vida, nós temos que aprender a colocar a vontade suprema de Deus em nosso caminho primeiro e entender que esse desânimo não é para nos matar. Esse cansaço, essa luta que nós estamos passando, não é para nós ficarmos desanimados. Muito pelo contrário, é para nos dar força para continuar lutando, porque o Senhor Jesus está nos esperando logo em seguida após a nossa batalha, após a nossa vitória. O Senhor está com a mão estendida sobre nós. Amém, irmãos? E o importante também é que nós tenhamos certeza que existe alguém maior do que a nossa luta, que se chama Jesus. E é esse Jesus que fala para mim e para você nessa noite e nos explica por que algumas coisas acontecem com nós que somos separados, somos escolhidos. Às vezes fica difícil de entender certas coisas que acontecem e realmente, irmão, o desânimo é algo que está acabando com a vida de pessoas que têm a sua fé em Jesus Cristo. Porque as coisas do mundo estão se corrompendo e nós estamos desanimados com as coisas do mundo, deixando o desânimo atrapalhar a nossa vida espiritual. Pastor, mas eu não misturo as coisas, uma coisa é outra. Sim, irmãos, olha, muita gente fala, não, as coisas do mundo são do mundo, as coisas de Deus são de Deus, mas querendo você ou não, acaba influenciando o seu meio de vida na tua casa, no teu trabalho, acaba influenciando as tuas decisões. Por isso, nós sempre temos que crer que a vontade de Deus é maior e soberana sobre a nossa vida. E por que eu trago essa palavra para você hoje? Por que nós devemos sempre esperar uma vitória? Sempre devemos esperar o melhor de Deus em todas as coisas, em todas as nossas dificuldades. Nós precisamos e devemos esperar sempre o melhor de Deus. Te falo por quê? Porque o Senhor não falha e Ele não falhará com você nos seus projetos. Ele é fiel e digno e de confiança. É o único ser que não vai trair você. É o único ser que não vai usurpar você, não vai te enganar, não vai te passar para trás. Então, esse Jesus, nós temos que esperar sempre o melhor dele. Não confiar, né, nas coisas terrenas, porque a nossa confiança está no Senhor. E é Ele que diz, tenha paz nesse mundo, porque eu venci o mundo. Tenha de bom ânimo, porque o próprio Senhor está conosco na nossa luta. Se você crê que Jesus está na sua vida, para promover para você vitória na sua vida e na sua família, eu queria que você desse glória a Deus, mesmo aí sozinho, sem ninguém ver. Se você não puder falar, simplesmente declare no teu coração, glórias a Deus por tudo que eu estou passando, por todas as coisas, porque a vitória maior vem em Cristo Jesus. Aleluia. Mas o texto que nós lemos de João, capítulo 16, versículo 33, algo prático que eu quero trazer para você é como nós vencermos esse tal desânimo espiritual. Quando eu comecei a introduzir essa mensagem, eu disse na fase do desânimo físico, no desânimo aqui na terra, das nossas frustrações. Mas esse versículo, ele traz algo espiritual para a nossa vida, porque nós precisamos aprender a lutar com as armas espirituais. Se nós aprendermos a enfrentar a nossa vida, as nossas lutas no espiritual, primeiro nós aprendermos a usar aquilo que Deus nos deu, nós com certeza administraremos a nossa vida terrena com muito mais facilidade. Nós conseguiremos alcançar os nossos objetivos com muito mais facilidade. Sem dúvida alguma, esse desânimo que eu falei para você é uma arma muito poderosa que o diabo tem usado para fazer com que muitos de nossos irmãos não tenham vida, ou que eles vivem sem propósito e sem esperança de viver como pessoas e como crente. A primeira coisa, ele desanima de viver como pessoa. E a segunda, ele desanima de falar que é crente, de seguir uma igreja, de seguir o evangelho do Senhor, porque ele passa a não crer em mais nada. Então, o diabo hoje usa várias armas diferentes para chegar até nós, e uma que chega sorrateira,
caladinha, quietinha, é esse desânimo. Ah, hoje eu não vou adorar a Deus porque eu estou cansado. Ah, hoje eu não vou na igreja por causa disso. Ah, hoje eu não vou participar do culto por causa daquilo. E um dia, 2 dias, 3 dias em sequência, isso acontecendo, o seu espiritual vai abaixando, vai diminuindo, e quando você perceber, você não está com propósito nem sequer de orar na sua casa sozinho, porque até a oração para, a sua busca diária para. E ainda tem pessoas que dizem, não, mas eu não vou, eu estou em casa, mas eu estou alimentando. Creio nisso. Tem pessoas que buscam a Deus em casa, com certeza, Deus ouve a tua oração na tua casa, Deus vê o teu esforço, mas eu estou dizendo no âmbito em geral, não estou falando diretamente para uma pessoa ou para um grupo de pessoas, estou falando no âmbito no geral das coisas. O desânimo espiritual vai acabar levando muito crente para fora da comunhão com o nosso Deus. Eu quero compartilhar com você, e você pode tomar nota. Guarda isso que eu estou te dizendo, né? Eu quero compartilhar com você nessa noite algumas coisas, por exemplo, uma palavra ou atitude ou ação de desânimo que produz as pessoas, ou que nós produzimos nas pessoas, ou que elas produzem em nós. Amém? Algumas coisas. A primeira palavra que causa desânimo em nós, e nós causamos em outros, é que ela nos impede de ser aquilo que Deus tem planejado para nós. Oiê! A segunda coisa, o desânimo com certa comunhão com algumas pessoas, ela nos mistura com a multidão de pecadores e fracassados. Olha para você ver o caminho que você toma quando você deixa o desânimo espiritual tomar conta da sua vida. Ele nos identifica com os fracassados, faz com que as dúvidas controlem as nossas ações, bloqueia a nossa mente para que ela não seja criativa, paralisa a nossa fé, obstrui nossa influência positiva sobre as demais pessoas e escurece a nossa visão. Quer dizer, nos coloca cegos para enxergar o espiritual de Deus na nossa vida. Então, quando a gente deixa esse desânimo tomar conta, acontece isso na nossa vida e nós transmitimos isso para as pessoas que estão próximas a nós. Então, ou se você estiver fraco espiritual, as pessoas que estão nesse nível passam todas essas coisas para você. Então, como eu disse que o desânimo é uma ferramenta eficaz e muito eficiente que Satanás está usando para atormentar e tirar os crentes, ou tirar os escolhidos, ou afastar aqueles que Deus tem da comunhão, porque faz com que essas pessoas desistam dos seus próprios sonhos, dos seus próprios projetos. Você já fez vários projetos na sua vida, você que está me ouvindo hoje. Quantas vezes você fez um projeto e você não terminou? Ou foi por causa do dinheiro, ou foi por causa do planejamento, ou foi por causa da condição. Pensa quantos projetos você começou. Não estou dizendo projeto na igreja, não. Projeto seu, da sua vida pessoal, de conquista, para ampliar a sua casa, ampliar os teus horizontes. Quantos desses você fez e você parou no meio, você se frustrou, você mudou de ideia, investiu tanto numa coisa e você pensou, não vai dar certo, desistiu e foi para outra coisa. Isso traz uma certa frustração em você e nas pessoas que estão ao seu redor. Porém, na palavra de Deus, eu aprendi que existem alguns passos positivos para que nós possamos andar, né, e vencer quando o desânimo estiver perto de nós. Quando você estiver sentindo desanimado, cansado, oprimido, né, ou deprimido, a tal da depressão começar a querer rodear você, o caminho é simples. Traga à sua memória todos os triunfos e conquistas que Deus deu para você no passado. Lembra das coisas boas que Deus fez para você o ano passado, o mês passado, semana passada. Lembra de como você viu seus filhos sorrindo, como você viu a tua esposa sorrindo. Lembra de quando você comprou ou adquiriu aquilo, porque foi uma conquista que Deus permitiu você de alcançar, porque você estava num outro período, num outro tempo. Se eu te falar algo, o tempo de Deus para a sua vida
é nós que determinamos, é nós que chegamos perto de Deus, aproximamos de Deus e damos a Ele tempo para trabalhar em nossa vida. Se nós desanimarmos espiritualmente, nós cortamos o tempo de trabalho de Deus sobre a nossa vida. Não que nós possamos parar Deus e que nós possamos colocar, né, um stop naquilo que Deus está falando, ou fazer por nós. O que eu estou dizendo é o seguinte: Deus tem esse propósito, Ele vai trabalhar se nós abrirmos o nosso coração, como eu disse no texto, abrir o nosso coração primeiro para que Deus haja em nossa vida. Então, lembre-se disso. Começou a sentir desanimado, depressão, lembra, olha, Deus me deu uma vitória, olha que conquista. Mas por que Deus te deu aquela vitória? Por que Deus fez você vencer? Porque você para e pensa, porque aquele dia você estava próximo de Deus, aquele dia você estava orando mais, aquele dia você estava glorificando mais, aquele dia você estava sendo melhor do que você está sendo hoje. Então, se você começar a sentir desânimo, cansado, frustrações, para trás, lembra de tudo que Deus fez na sua vida, lembra do momento que você estava, quando Deus te deu, quando Deus te abençoou, e tenta ser novamente aquilo que você era, ou melhor, tente ser melhor ainda do que você era. Tente chegar mais perto de Deus do que você chegou antes. Com certeza, se antes você conseguiu alcançar com Deus uma intimidade a ponto de Deus abençoar a sua vida, imagina se você chegar novamente num ponto mais alto com Jesus, com Deus. Imagina se você conseguir ter mais intimidade com Deus do que ontem. Então, com certeza, muito melhor, muito mais Deus vai fazer por você, porque você está mais firme na presença de Deus. A segunda coisa que eu vou ensinar para você é algo interessante. Elimine todas as influências negativas da sua vida. Isso é importante, irmão. É bom, é bom, é bom, e é bom você aprender a analisar isso. Talvez nós tenhamos muitos amigos, e os nossos amigos se parecem com os amigos de Jó, né? Que ao invés de ajudar, só atrapalha. Vou te dar um exemplo. Pega um pedaço de papel, um caderno na sua casa e faça uma lista dos seus amigos. Escreva a característica dos seus amigos. Escreva se eles têm ações positivas ou negativas, né? Se eles ajuntam alguma coisa ou se eles espalham alguma coisa. Olha para eles se eles te ajudam a levantar ou se eles te empurram para baixo. Vê se a qualidade deles é uma qualidade que eles têm ciúme, eles são amargurados, né? Sobre o que os seus amigos gostam de falar. Faz uma análise. Aqueles que tiver mais ponto negativo, corta da sua vida, separa, tira para longe de você. Aqueles que são pontos positivos, tenta aprender com eles, tenta crescer com eles, porque assim você vai estar crescendo não só fisicamente, não só aqui na terra, como o teu espiritual também vai crescer. Elimine qualquer coisa da sua vida que tenta manter você desanimado. Irmão, você conversar com uma pessoa que só reclama, que só murmura, quando você perceber, você está igual ele, você está murmurando também. Se você estiver perto de uma pessoa que nunca está bem, só está ruim, o que vai sair da sua boca é que também está tudo ruim. Sendo que Deus tem te abençoado, é hora de você usar da palavra de Deus e profetizar sobre a vida dele, que o seu Deus nunca falhou com você. Ele nunca falhará. O momento que estamos passando, ele está vendo. Porém, ele garantiu que ele estaria conosco em todo o tempo. E se você crê nisso, quando alguém chegar desanimado, você vai dar uma injeção de ânimo nele. Sabe por quê? Porque Deus falou que rios de águas vivas fluirão do ventre daqueles que crêem no Senhor. E você crê, você é filho do Senhor, você está acreditando na promessa de Deus, então você é fiel a Deus. Rios de água viva têm que fluir de você. Então, o desanimado, quando ele chegar perto de você, ele vai tomar dessa água. O cansado, quando ele chegar perto de você, ele vai tomar dessa água através da palavra que você vai dar para ele. Se ele chegar triste, abatido, pensando em se matar, ele vai chegar perto de você e ele vai tomar dessa água da palavra, ele vai receber uma palavra profética da sua boca, bíblica, e ele vai sentir ânimo para viver. Porque você é fonte de vida, você não pode ser o ponto de atrito entre o desânimo e aquele que está cansado. No livro de Isaías, no capítulo 43, no versículo de 1
até o 3. Olha o que diz o texto para você. Mas agora, assim diz o Senhor que te criou. Isso é para você. Ó Jacó, o que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, diz o Senhor. Chamei-te pelo teu nome e tu és meu. Olha o que Deus falou, aleluia. Versículo 2. Quando passares pelas águas, estarei contigo. E quando pelos rios, eles não te submergerão. Aleluia. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Versículo 3, olha só. Porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Dei o Egito por teu resgate e a Etiópia, a Seba, em teu lugar. Olha o que Deus está falando com você essa noite. Vê se com a palavra dessa de Deus tem espaço para desânimo na sua vida. Você devia estar pulando de alegria nessa hora, sabendo que o Deus Todo-Poderoso está dizendo, olha, eu estou contigo e tu és meu. Se você é do Senhor, Deus cuida de você como cuida da menina dos olhos. Você é especial. Irmãos, eu não preciso repetir tudo que Deus já falou, porque Ele já deixou escrito na Bíblia as promessas. Eu não preciso ficar repetindo promessas de Deus. Eu tenho que ensinar para você, é o caminho se você tiver esquecido de andar nele. É relembrar a sua mente que Deus deixou escrito, olha, tu és meu e eu estarei contigo. O texto diz que nós acabamos de ver, olha, nos rios, no fogo, o fogo não vai te queimar e ele andará conosco porque o Senhor te ama. Para que ter desilusão? Para que sentir desanimado? Para que ter desejo de se suicidar? Para que ter desejo de abandonar a vida espiritual? Para que deixar o desânimo espiritual entrar em você e afastar você dessa palavra de Deus, que é uma palavra viva? Essa palavra traz vida. Eu lendo um versículo desse de Isaías 43 aqui, irmãos, isso dá uma injeção de ânimo para mais 10 anos você pregar o evangelho. Isso dá uma injeção de ânimo para você ver que tudo que nós estamos passando, nós realmente não estamos sozinhos espiritual. E se eu falar algo para você, é muito mais o nosso espiritual, é muito mais importante do que a vida nessa terra. A nossa vida com Deus vale muito mais do que a nossa vida nessa terra. Tudo nós podemos conquistar aqui na terra, mas se nós não tomarmos cuidado e nós perdermos a nossa comunhão espiritual, aí sim vai custar caro para cada um de nós. E o meu desejo é que você entenda que com esse texto de Isaías 43 que eu acabei de ler, onde o Senhor termina falando, olha, no capítulo 43, versículo 1, o finalzinho, tu és meu. O Senhor do Exército está dizendo isso para você nessa noite. Tu és meu. Quando tudo acontecer com você, quando você passar pelo fogo, você não vai se queimar, nem a chama vai arder em ti. Quando você passar pelos rios, eu vou estar contigo. Quando você entrar na dificuldade, Deus está contigo. Quando você entrar no problema, Deus está contigo. Ele está garantindo para você, na palavra. E eu creio na palavra do Senhor. Aleluia. E não tem nenhuma forma melhor de vencer o desânimo que compartilhar algo bom que Deus fez na sua vida. Deixa eu te perguntar, se eu pedisse para você contar agora alguma coisa boa que Deus fez na sua vida nos últimos dias, eu tenho certeza que você, em meio a todas as dificuldades, seja financeira, seja de saúde, seja do que for, você terá algo bom para contar que Deus fez na sua vida. Se você parar e eu perguntar, olha, o que Deus fez na sua vida? A melhor coisa quando você estiver sentindo isso, liga para alguém e compartilha o que Deus fez de bom na sua vida. Esquece o ruim, só fala da coisa boa e dá oportunidade. Se as pessoas te ligarem e começar a falar de coisa ruim com você, você fala assim, ei, irmão, faz o seguinte, me conta algo bom que Deus fez na sua vida. Faz essa experiência na sua casa. Faz essa experiência com os teus amigos de escola, com os teus amigos de trabalho. Quando você chegar e ver que o clima está um pouco assim pesado, difícil, chega para ele assim sutilmente e fala com ele, vem cá, Deus fez alguma coisa boa para você nos últimos dias? Todo mundo vai parar e vai ficar pensando e vai ver, olha, Deus te deu saúde. Deus te deu uma boa semana.
Deus tem dado uma família. Você tem um lugar para você descansar. Não tem faltado o que você de comer, nem o que você de vestir. Então, se a pessoa parar, não existe meio de Deus nunca fazer nada para você bom. Porque todo dia Ele faz coisa boa. Todo dia temos motivo para adorar a Deus. Todo motivo nós temos razão para ler a palavra de Deus, que é o nosso guia. E entender quando Ele fala, olha, tenham paz no mundo, porque eu venci o mundo. Eu creio que o Senhor, nós não somos como o Senhor Jesus, mas Ele tem nos dado força para suportar todas as ocasiões na nossa vida. Então, não estou afirmando que você não pode sentir desanimado. Você pode e vai, mas quando acontecer isso, compartilhe algo de bom que Deus fez na sua vida e você vai ver a grande diferença. Você continua ainda, essa palavra para quem está me ouvindo, você continua ainda sendo um projeto de Deus. E eu afirmo pela palavra, e todo projeto de Deus é para vencer, porque Ele próprio vai na sua frente para garantir a sua vitória. Escreva isso na tábua do teu coração. Tudo que Deus projetou, Ele só projeta coisa boa. E Ele vai junto, como Ele disse nos 2 textos que nós lemos, Ele estará conosco, e Ele afirmou que Ele garante a nossa vitória. Eu quero que você sinta animado nessa noite. Eu quero que você se sinta entusiasmado a seguir a sua vida cristã, porque a Bíblia está repleta de coisas boas. Amém? Deus tem palavra para nós em todo o tempo da nossa vida. Em todas as ocasiões da nossa vida, Deus tem uma palavra de ânimo, boa, de boa reflexão, para que nos lembre de tudo aquilo que Ele nos deu. E se você começar a praticar as coisas boas, com certeza, desânimo, as coisas ruins vão se afastar de você. Amém? Resistir o diabo e ele apartará de vós. Eu quero orar para você. Como eu disse, nós vamos fazer uma corrente de oração. E eu gostaria, como sempre, vamos nos unir esse momento agora. Vamos todos estar orando em prol das nossas famílias. Vamos fazer uma oração de intercessão em conjunto. Não vamos cada um orar por uma coisa, não. Vamos juntar todos nós agora, né, e vamos orar pela família. Vamos pedir a Deus pela nossa família, pela família do meu irmão, pela família das outras igrejas, pelas famílias dos outros pastores, pelas famílias que estão no Brasil. Irmãos, pela família, a primeira instituição que Deus criou na terra. Amém? Nós vamos interceder pelas nossas famílias no dia de hoje, sabe por quê? Porque esse desânimo, essas depressões estão acabando com alguns lares, estão destruindo famílias, estão tirando pessoas do convívio do Senhor, estão fazendo pessoas se afastarem da comunhão espiritual, e isso é perigoso, porque já está à porta o Senhor Jesus, e se porventura o arrebatamento da igreja acontecer por esses dias, que a Bíblia nos ensina que está próximo os dias, essas pessoas vão se perderem, e todas elas, nós vamos sentir um grande pesar de não ter pregado, ensinado o evangelho a eles. Então, vamos orar primeiro para que Deus dê força às nossas famílias para se manter de pé e nos ajude a continuar com o evangelho do Senhor. Amém? Eu queria que você orasse comigo nessa hora pela sua família, você que está nos acompanhando pelo Face, que deixou o seu pedido de oração, nós vamos incluir todos os pedidos de oração em prol da família. Se você precisa de um trabalho, é para o bem da sua família. Se você precisa de uma restauração espiritual, é para o bem da sua família. Se você precisa de uma porta de trabalho, é para o bem da sua família. Se você precisa de alguém ser liberto de alguma coisa, é para o bem da sua família. Então, nós vamos orar pelas nossas famílias nesse exato momento. E eu convido você que está comigo através do Face, através do Zoom, através do YouTube, todos nós vamos fazer uma corrente de oração nesse momento, e eu peço a você para que ore conosco, em nome de Jesus, sobre esta palavra. Pai querido, Deus Santo, Todo-Poderoso, Pai, eu te apresento, Senhor, cada família que está conosco neste momento, e cada família, Senhor, que irá
assistir esse vídeo depois. Pai, não importa o tempo, a hora, porque para ti, Senhor, isso não é importante. Pai, que o teu Espírito Santo continue abençoando todas as famílias. Pai, derrama sobre todos nós a tua misericórdia restauradora, salvadora, libertadora, Senhor Deus. Pai, entra em cada lar nessa noite. Pai, advoga, Senhor, as questões dos meus irmãos em Cristo. Abre a eles, ó Deus Santo, aquilo que é desejo do coração deles, se for da tua vontade, Pai amado. Senhor, abre porta para os teus filhinhos, Senhor, nesta semana. Porta de trabalho, Senhor, portas de livramento. Senhor, traz cura, traz libertação da alma, libertação de espírito sobre as famílias, Senhor. Pai, repreenda, Senhor, em nome do teu filho amado, toda depressão que vier sobre o teu povo, Jesus. Todo desânimo que vier sobre o teu povo, Senhor. Pai, a tua palavra é vida. A tua palavra, Senhor, é o pão da vida que nos alimenta. Quem se alimenta do pão da vida jamais terá fome e sede, porque a tua palavra vivifica, Senhor. Pai, toca, Senhor, naqueles que estão enfermos essa noite através do teu Espírito. Visita, Senhor, cada um que precisa de libertação, Senhor, de saúde. Libertação, Senhor, aqueles que estão cativos. Pai, aquelas famílias que estão carecendo, Senhor, essas famílias que perderam os entes queridos, Senhor, para esta pandemia. Pai, conforta o coração dos meus irmãos, Senhor. Conforta, Espírito Santo, as famílias, Pai querido, que estão chorando nesse momento pelos teus entes queridos. Pai, visita os teus filhos, Senhor, que estão nos hospitais, Senhor, enfrentando câncer, enfrentando tantas doenças malignas, Senhor, e nós estamos de pé porque o Senhor tem nos fortalecido. Pai, nós temos o que comer porque o Senhor tem nos dado força para trabalhar e ter o alimento. Pai, tu tem cuidado de cada um de nós, Pai, mas nós não podemos pensar só em nós, porque tem pessoas, tem irmãos, ó Deus, que estão carecendo mais da tua misericórdia e eles precisam da nossa intercessão. Pai, nessa noite, com os meus irmãos reunidos no Facebook, reunidos, Senhor, aqui no Zoom, nós intercedemos, Senhor, pelas famílias de Cristo na terra, pelas famílias que servem a Ti, pelas famílias, Senhor, que estão afastadas, que estão desanimadas, porque nessa noite, através da nossa oração, eu creio que cada irmão que está orando comigo nessa hora vai receber um testemunho da parte de Deus, que esta oração dele fez efeito, que esta oração dele alcançou uma alma, alcançou e restaurou uma vida, porque assim o Senhor diz que o Senhor ouve a oração de um justo, e quem está orando comigo nessa hora, eu creio, é um justo na presença de Deus. Pai, eu te agradeço, em nome do teu filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém e aleluia. Deus é bom e é fiel com todos nós nessa noite. Eu quero abençoar a sua vida mais uma vez. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja com todos vocês desde agora e para sempre, até que a volta do Senhor venha e nos leve para estar com Ele. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você também pode ver outros cultos, outras mensagens no nosso site da nossa igreja, né? resgateusamv.com. Tem algumas mensagens ali, você pode estar procurando durante o dia, com o tempo, né? Ouvir mais mensagens de Deus. Você pode estar entrando em contato conosco, pedindo a sua oração. Nós vamos orar com você por telefone, ou nós vamos na tua casa orar com você, porque o amor de Deus se excede muito mais do que qualquer entendimento do ser humano. E nós temos que buscar esse entendimento para que nós possamos ser melhores cada dia mais. Muito obrigado. Deus abençoe a todos, né? Domingo, às 6h, nós estaremos aqui. Será um dia de Santa Ceia do Senhor. Então, todos os irmãos que pertencem à Igreja Resgate de Martha's Vineyard, entre em contato comigo. Nós vamos providenciar a Santa Ceia da mesma forma que foi a do mês passado. Amém? Está terminado em nome de Jesus. Fique com Deus e Deus os abençoe mais uma vez.